glorificado seja o nome do Senhor. Você está no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade daremos continuidade ao nosso estudo de panorama bíblico. Estamos fazendo um panorama bíblico e nesta oportunidade estaremos falando sobre o profeta Obadias. Vamos fazer um panorama sobre o profeta Obadias. Glória a Deus. Obadias é um livro pequeno, é o menor livro do Antigo Testamento. Obadias só tem 21 versículos, tem um capítulo, 21 versículos. Mas a mensagem que ele passa é uma mensagem interessante. Vamos começar por partes. Você sabe o que é Edom? De onde veio a origem de Edom? O que significa o nome Obadias? Estas e outras perguntas serão respondidas agora no canal Rascunho Teológico. Muito bem. Obadias, ele trabalha a proposta de só contra uma nação chamada Edom, uma nação pequena que habitavam em pedras, em rochas, e eles se achavam muito grandes. Mas quando vamos trabalhar essa temática, precisamos voltar no Gênesis, porque Edom é descendente de Esaú. Não é? Nós temos que trabalhar essa proposta de Israel é descendente de Jacó. Nós sabemos que Jacó e Esaú são irmãos, porém houve desde o nascimento de ambos, houve uma rixa, né? Em que eles supostamente resolveram, mas não ficou muito bem resolvido. Então nesse livro, quando vamos tratar desse fator, nós vamos ter que passar por aí, mas eu já volto a falar sobre isso. Vamos para a historicidade, fundo histórico do livro de Obadias. Quase não se sabe quase nada de Obadias. Seu nome significa servo de Jeová. Existem outros Obadias na Bíblia. Nós vamos ver esses Obadias no capítulo 18, versículo 3 de 1 Reis, 2 Crônicas, capítulo 7, capítulo 17, versículo 7, e 2 Crônicas, capítulo 34, verso de número 12, e também Neemias, capítulo 10, versículo de número 5. Aí vai aparecer, no caso nós temos um total de 5 Obadias, ok? Porém, o profeta Obadias, ele é o único que foi uma pessoa real. É um nome fictício ou pseudônimo. Não é um nome fictício ou pseudônimo, como alguns sugerem, alegam, né? Mas Obadias realmente era o nome de pessoas. A sua veracidade se baseia no conhecimento de eventos daqueles dias, da exatidão e das suas predições. O texto está dizendo a visão que o Senhor deu a Obadias. A dificuldade entre Edom, que era descendente de Esaú, e Israel, os descendentes de Jacó. Para isso nós vamos ter que voltar no Gênesis, conforme eu disse, no capítulo 25, versículo 27 a 30. Nós precisamos, aí vamos para Gênesis 32, versículo 28, Gênesis 35, verso 9 a 12. Então já existia lá há algum tempo essa rixa. Eles vinham desde os dias de Moisés, quando ele pediu permissão para passar pelo território de Edom, ele foi negado. Então esse problema já estava existindo. Em Neemias capítulo 20, verso de número 14 a 21, tem esse registro que eles negaram. Mas em 930 a.C., o reino de Israel se dividiu em dois. Nós sabemos o reino do norte e do sul, e Edom, a profecia de Obadias, ela ocorre cerca de 85 anos depois dessa divisão. E 85 anos depois da divisão,
do reino, aí ocorre a profecia de Edom. Então a mais provável data é 845, certo? O tema do livro ele traz a visão de a vingança do Senhor. A vingança do Senhor. É essa que o tema do livro de Obadias. Ele vai trazer uma proposta dura, e ele tinha o povo de Edom tinha perturbado muito o Reino Unido de Israel, e agora continuava a fazer a mesma coisa com o Reino de Judá. Então já havia sido dividido, mas eles continuavam, os edomitas continuavam a perturbar o povo de Israel, né? Então daí vem a questão da punição de Deus para com aquele povo, né? Mas a hora dos edomitas chegaram. Eles eram culpados de insultar, de injuriar, de forma demasiada o povo que Deus escolheu. Portanto, sofriam a pena capital. Eles sofriam a pena capital, um extermínio de sobre toda a terra. Nos dias atuais, nos dias odiernos, não existe um só sequer, um descendente de Edom. Não existe um edomitas, um sequer. Deus mandou expurgar, exterminar, ok? Então a paciência de Deus foi indo, e já não estava mais tolerando toda a opressão que os edomitas faziam, né? A nação que tanto oprimiu os descendentes de Jacó desaparecia sob a ira de Deus. Deus se irou com eles, né? Então a mensagem de Obadias trata de Edom diretamente e traz conforto para Judá, e fala da destruição dos seus adversários, indicando que Deus não esquece de seus filhos e que continua protegendo e velando por elas. Então, aí no capítulo, no versículo 1 até o versículo 14, vai falar só a respeito de Edom. E o texto começa assim, ó: a visão de Obadias, diz o Senhor a respeito de Edom. Então Deus não cortou volta. Deus não deixou o profeta nem titubear, já foi direto ao assunto. E o profeta, obedecendo o Senhor, não cortou volta. Assim começa o pequeno, mais valoroso dos livros. Esse pequeno e valoroso livro, ele vai fazendo, trazendo relatos já de uma forma muito contundente. Edom irá sofrer terrível e será inválido pelas nações. Será um desprezado, no versículo 2, por causa de sua soberba, e derrubado da sua alta morada, no versículo 3. No versículo 4, e do seu ninho, alta morada, da soberba do seu ninho, no versículo 4. No versículo 10, sua assolação será total. Ou seja, a terra de Esaú, ruivo, ou Edom, vermelho, né, era uma série de fragas de penhascos do sudeste na região do sudeste de Judá, estando-se no Mar Morto até o Golfo da Acaba, né? Então a referência: ó tu que habitas nas fendas das rochas, nas altas moradas, no versículo 3, está falando da região de Petras, a principal cidade, a capital de Edom era Petras, cidade principal de estratégia dos edomitas, enfim, onde os penhascos de cor vermelha, eles combatiam seus oponentes, protegidos pelas grandes rochas. Porém, agora a nada adiantará a proteção, porque se tornou frágil, pois o Senhor dos exércitos entra no comando, entra no controle, entra na ação e a invasão contra Edom. A derrota será permanente, nunca mais se recuperará, nunca mais os descendentes de Esaú se levantarão. Está escrito, foi Deus quem havia dito, o profeta entregou tudo, falou e já disse que assim aconteceria. Então o castigo de Edom sofrerá por causa da violência feita a seu irmão Jacó. Observe que o rancor,
a malignidade, a raiz de amargura, tudo isso levou a anos, muito antes, aquelas duas nações, Esaú e Jacó, havia supostamente se perdoado. Jacó, ele suplantou o direito de primogenitura de Esaú. Esaú se enfureceu, tudo isso por causa de um erro da sua mãe. Ela preferiu, tinha 2 filhos e ela preferiu um e menosprezou praticamente outro. Não é? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É uma mostra de que a escolha de Raquel foi totalmente equivocada. Logo, passou-se anos, as nações vieram e eles ficaram com essa problemática, até o Senhor ter que exterminar. Então, vamos observar a frase como: não devias ter. Por 4 vezes, do versículo 12 até o versículo 14, tem essa frase. Tal repetição mostra a atitude rebelde desse inimigo de Judá. A narração do profeta indica que, com prazer de boca cheia, o orgulho, ele afligiu e tentaram aniquilar seu irmão. Com os aliados trairão e haverão confusão, ou seja, falta de entendimento. Confusão, o que é falta de entendimento, conforme está no versículo 2. Então, os valentes, quer dizer, sábio, de Temã, cidade de Edom, estão atemorizados, sem saber o que fazer. Então, agora os sábios, que eram chamados valentes, de Petras, de Edom, de Temã, estão espantados. Observe tudo que o livro diz, apesar de ser pequeno em tamanho, mas tem uma mensagem esplendorosa. Então, e serás exterminado para sempre. Com estas palavras terríveis, o escritor anuncia a sentença de Edom, profetizando assim o fim daquela nação inimiga. Então, o profeta, ele trabalha dentro de uma visão. Então, que Edom continue a ser vítima principal, ele vai tratar também de outros adversários que são acrescentados à lista dos oponentes de Israel. A ira do Senhor sobre ele por a sua agressão contra Israel. Então, o termo Israel tem 2 significados nos livros dos profetas menores. Primeiro, o reino do norte, o Israel, o povo escolhido de Deus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, ou Jacó. Esses são os 2 significados, né? Enfim, de todas as épocas, às vezes a expressão os filhos de Israel é explicitamente usada nos versículos referindo-se aos descendentes de Jacó ou de Israel. Em outros trechos da Bíblia, em outros textos, a única pista que indica que o reino se trata de um contexto que se encontra o termo, mas quando a profecia salienta a salvação ou libertação, está se referindo ao povo judeu no contexto geral. Com respeito, no versículo 5 até o versículo 15 até o versículo 16, o profeta fala de outras nações. As nações dissolutas cairão sobre a fúria do Altíssimo, porque eles participarão das bebedices das orgias no santo monte, e ao celebrarem as suas conquistas sobre o povo judeu, nem Edom e nem as demais nações mostrarão piedade para com os escolhidos. O Senhor, por isso, agora beberão do cálice da ira de Deus e serão esmagados, serão como se nunca tivesse sido. Meu Deus. Aí a ira do Senhor se levantou. Então, em Obadias, observa 3 dias, né, distintos, que todos representam dias de violência. O primeiro dia se encontra no versículo 8, que fala sobre a época em que Edom estava arrasado. No segundo dia, encontra-se os versículos 11 a 14, que o dia da angústia, o dia da sua calamidade. Tempo este em que Judá sofreu sobre as mãos dos edomitas, e foi durante esta ocasião que os descendentes de Esaú, né, tentaram exterminar os filhos de Judá, conforme existe no versículo 14.
Já o terceiro dia é o dia do Senhor, que sempre se relaciona com o juízo, a destruição de Deus. O dia do Senhor é uma expressão que ocorre frequentemente nos profetas menores, né? O período de tempo que começa logo após o arrebatamento da igreja continua até o estabelecimento dos novos céus e nova terra. Então a salvação de Israel virá durante o dia do Senhor. Portanto, todas as vezes que os profetas menores mencionam a salvação ou libertação do povo judeu, está se referindo a este período de tempo. Depois, no versículo 17 até o versículo 21, fechando, no versículo 18 diz assim: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão, e este consumirão, e a ninguém mais restará na casa de Esaú, porque o Senhor falou, porque o Senhor falou, porque o Senhor falou. Então, esta profecia também já havia sido dita, não é, por Ezequiel capítulo 25, versículo 12. Diz assim: assim diz o Senhor, visto que Edom se ouve vingativamente para a casa de Judá. Então mostra que ele já perturbava o povo judeu, né? Ela trata Edom como revela o tema, a vingança de Deus. Já havia uma promessa de Deus de se vingar. Diz assim: quando se vingou dela, assim diz o Senhor, também estenderei a mão contra Edom, e eliminarei dele homens e animais, e torná-lo-ei deserto, desde Temã até Dedã cairão a espada, e exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo Israel. Este fará um Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas reconheceram a minha vingança, diz o Senhor. Já havia a profecia e totalmente cumprindo-se aí. Então, quando vamos ver toda essa proposta, nós vamos entender que o livro de Obadias, ele veio para uma nação específica. Claro que teve as outras posteriores, mas todos aqueles que ajudaram os edomitas, né? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos observar que existe no livro, além de uma curiosidade interessante, primeiro, ele veio para foi escrito para revelar a ira de Deus contra os edomitas, por terem regozijado o sofrimento do povo. Segundo, para entregar a palavra do juízo divino, né, contra o Edom. Obadias profetiza o resultado final da atuação de Deus para os edomitas, a destruição para Israel, o povo de Deus, e o livramento do furor, dia do Senhor, né? Nós vamos ver 4 aspectos básicos que vai caracterizar as profecias do profeta Obadias. O livro é o mais breve do Antigo Testamento, é um dos 3 profetas vocacionado por Deus para dirigir mensagem a quase todo, que exclusivamente é uma nação gentia, e outros 2 são Jonas e Naum. Jonas e Naum também foi direcionado para uma nação gentia, né? E há muita semelhança entre Obadias e Jeremias. Em Jeremias 49, verso 7 até o versículo 22 é muito parecido, né? E o livro não é citado em nenhum e nem aludido no Novo Testamento. Não existe citação do livro de Obadias no Novo Testamento. Outro fator de curiosidade também, né? É um livro que não faz o Novo Testamento não faz citação do livro de Obadias no Novo Testamento. Não vou dizer que é interessante, mas é curioso, né? Que quase todas as Bíblias elas apontam para essa situação, né? Mas esse livro especificamente não faz menção, ok? Não faz menção dentro do livro, né? Então, quando vamos observar esses detalhes que
o bom é que Deus, ele é realmente detalhista, entendeu? Então nós vamos observar que o tema geral, apesar de os comentaristas darem temas e tal, mas o tema geral é a lei da retribuição em pauta, não é? A lei da retribuição, ela está em pauta aí, né? Ela vem à tona, de forma que a visão que assim começa nos livros, é o livro mais curto, e nós vamos ver que Deus não deixou barato toda a aflição que os edomitas fizeram, ou toda a agonia que os edomitas causaram para com o povo de Israel, né? Então, a retribuição, em seu oráculo, Obadias denunciou o antissemitismo, né, que pode ser definido como preconceito ou hostilidade contra os judeus, não é? A mensagem do profeta, ela reporta-nos a promessa de Deus que fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então a promessa estava de pé, o povo escolhido. Quem abençoar seria abençoado, quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. Isso está escrito em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3. Então o livro é uma enciclopédia histórica sobre a relação de Deus com o seu povo. Deus não se esqueceu das alianças do passado, a sua memória permanece perfeita, né? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus zela pelo seu povo. Obadias, a profecia de Obadias tem um tom breve. Os edomitas eram parentes dos judeus. A origem desta história remete-nos ao ventre de Rebeca, né? Conforme eu disse, ela tem que ir lá para Rebeca. Os edomitas e judaítas provinham da mesma madre, né? Rebeca, ela escolheu. Eu falei, acho que eu tinha falado uma outra moça, né? Deixo aqui minhas escusas, mas foi Rebeca, né? Ela escolheu um filho, privilegiando. Então, visto que ambos eram descendentes de Abraão e Jacó, enquanto os edomitas descendiam de Esaú, os judeus descendiam de Jacó. Então esse conflito começou há muitos anos dentre esses dois irmãos, né? Esses irmãos estavam se degladiando. Então, qual era o motivo que Deus queria destruir Edom? Eu já disse aqui, mas volto a repetir. A principal razão da ira derramada sobre Edom estava na violência praticada contra o irmão Jacó. Jacó era usado como sinônimo para a nação de Israel. O termo Israel não se referia especificamente ao reino do norte, mas fazia menção ao uso genérico de seu nome aplicado aos descendentes de Abraão, Jacó, Isaac e Jacó. Israel na Bíblia é um termo amplo que contemplava aí ao mesmo tempo o norte e o sul. É um dos termos mais antigos aplicado aos israelitas. Então o texto sugere que o juízo de Deus não estava sendo aplicado por causa de um único ato, mas por causa de um acúmulo de comportamento hostil que com Israel, os atos de antagonismo pelos quais Edom seria julgado remontavam-se a recuar em conceder a passagem de Israel vingar-se nas suas fronteiras, ou seja, do Egito à Palestina. Desde então, a hostilidade de Edom contra o povo de Deus nunca cessou. Desde aqueles dias, conforme eu disse, fiz até a citação do texto, Números capítulo 20, né? Desde aquele dia, eles continuavam a perturbar o povo de Deus. Então, o livro de Obadias, ele nos remete aos cuidados que temos que ter com a promessa de Deus, porque ela não falha, ele cumpre, entendeu? Visto que Deus é atemporal, ele não conta tempo, entendeu? Então, o profeta Obadias,
foi quando Deus já havia prometido, conforme já vimos, a destruição, mas a gota d'água disso foi a aliança de Edom com os povos inimigos para assolar Israel. Então o profeta declara: tu mesmo era um deles. Ou seja, entre outras palavras, Edom se aliou ao exército invasor e eles olharam com prazer para a destruição de Israel e alegraram-se na má sorte do irmão. Versículo 12. Além de recusar o socorro, eles também festejaram a derrota. Negócio brabo, bravo. Então é um aprendizado interessante, principalmente para quem prega, fazer uma exposição desse livro é de fundamental importância. Com certeza é um livro que, na verdade, os profetas menores pouco se prega sobre ele, né? Às vezes usam-se muito textos isolados, mas não se faz a exposição. Eu costumo, nos últimos meses, estar falando sempre: devemos ouvir a voz dos profetas menores, o que eles têm a dizer, porque eles vai nos remeter à justiça de Deus. O amor de Deus, ele não anda desassociado da justiça. O amor de Deus sempre será associado à justiça, porque o amor e justiça, eles andam juntos, né? Então Deus tolerou aquele povo até chegar o dia de que Deus não tolerava mais. Eles eram irmãos, né? Deus havia recomendado para que eles se amassem. Além de recusar o socorro, eles festejaram a derrota. Deus não tolera a malignidade dos atos humanos contra os próprios seres humanos. Edom e Esaú. E eram irmãos. Jacó e Esaú eram irmãos, né? E existe entre todos os seres humanos, pois somos criaturas de Deus e deveriam da mesma origem, deveriam da mesma origem, mensagem. Todos os seres humanos somos iguais. Então a mensagem que deixa é: nós não precisamos, não podemos nos odiar. Nós não precisamos, nem devemos nos odiar, porque Deus cobrará um dia. Então, na Bíblia, a vingança é uma atividade que pertence a Deus, não a mim, não ao homem, pertence a Deus. Não cabe revidar, né? Não devemos estar certo e convite que devemos estar, mas devemos estar certo que Deus, o Deus da Bíblia, é aquele que peleja em favor do seu povo. A ira de Deus é retributiva. Se você está o tempo todo trazendo bênção, trazendo satisfação, a retribuição vem satisfação. Caso você seja aquela pessoa ranzinza que o tempo todo está causando problema, quer em busca de razão, o cristão, por exemplo, em Cristo, a razão dele é Cristo. Se ele ficar correndo atrás de razão, ele acaba perdendo-a, né? Porque até a parte que ele tem, lhe será tirada. A nossa razão é Cristo. Então, precisamos estar aliados à justiça, ao amor de Deus. Então, Deus, a vingança só pertence a Ele. Então, Deus, a ira de Deus, ela é retributiva. Em outras palavras, os homens pagarão todo o mal que tiveram praticado, como também pelo bem que tiveram deixado de fazer, né? Então, omissão é um problema. Omissão de socorro é crime, né? Aqui na nossa legislação. E naqueles dias também já era um problema, que eles, em vez de ajudar os seus irmãos, eles acabaram atrapalhando e criando meios para que os inimigos se enveredassem contra os irmãos. Deus foi a gota d'água para Deus chegar e agir. Então, os edomitas, eles se achavam confortáveis, eles seguros, bem tripudiados sobre a dor dos judaítas, no caso. Então, Obadias vai e profetizou que Deus entraria na cena para mudar aquela situação. O povo de Deus seria restaurado, Edom seria arruinada. Obadias é, sobretudo, uma mensagem de juízo para Edom e a esperança para o povo de Deus. Uma particularidade dos profetas menores é que não só tem juízo na sua mensagem. Os profetas menores sempre têm o juízo, mas tem também a esperança, né? Eu quero a esperança, eu quero o livramento. Então, dentro dessa questão, quem está no topo
não é? Ele vai ruir até o chão, né? E isso que aconteceu com eles, né? E Deus prometeu restauração ao povo no versículo 15 até o versículo 21. Deus prometeu restauração para o seu povo. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue sobre nossas vidas. Na próxima aula estaremos falando sobre o profetas. Deixa eu ver aqui o meu organograma de aula, tá? Na próxima aula estaremos falando sobre os profetas, o profeta Jonas, ou Ioná, né? Vamos estar falando sobre Jonas, tá certo? Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.